A torcedor vascaíno não deu pro Vasco ontem em Bragança Paulista. Infelizmente, inclusive. Porque o Vasco jogou bola. O Vasco competiu. O Vasco foi até superior ao Red Bull Bragantino, mas por conta de erros individuais e por conta também, é claro, da arbitragem, o Vasco ontem saiu sem nenhum ponto de São Paulo. E é claro, a gente aqui, neste Acorda Vascão, irá trazer a você, torcedor vascaíno, tudo que rolou em Bragança Paulista na noite de ontem. Vamos falar sobre esse Vasco e Red Bull Bragantino, até porque, no caso, o técnico Ramon Reudias se posicionou de uma forma mais dura quanto ao uso do VAR e até mesmo sobre a arbitragem da noite de ontem. Uma declaração que deu até polêmica. A gente vai trazer aqui o que de fato aconteceu. Então é uma corda Vascão assim, num misto de ver que o Vasco ontem jogou bola, mas que com a derrota, meu amigo, ninguém vai a lugar nenhum. Não adianta, né, jogar bem, não adianta ser competitivo, não adianta ser superior ao adversário se não conquistar os 3 pontos. É como se diz aquela música, né? Bola na trave não altera o placar. O Vasco ontem colocou bola na trave, mas não saiu com a vitória do estádio Nabi Abichedid. A gente vai falar sobre isso, porém, antes aqui de começar esse vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí e ainda não é um inscrito do nosso canal, de verdade mesmo, venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Chegamos ontem a marca aí dos 127 mil inscritos, uma marca importante para o nosso crescimento. E agora, claro, estamos no objetivo de chegar aos 128 mil e contando muito com a presença e o apoio de todos vocês. Então, se inscrevam no nosso canal. Além disso, também curtam esse Acorda Vascão, que é de suma importância para o compartilhamento e o crescimento do nosso conteúdo. Ative o seu sininho de notificação e não deixe de mandar o canal do Gigante Vasco para os seus amigos. Show, Vascão! Bora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, pois, infelizmente, né, ontem à noite, às 7 horas da noite, inclusive pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco enfrentou a equipe do Red Bull Bragantino no estádio Nabi Abichedid. Uma equipe muito qualificada, uma equipe muito boa, que hoje está dentre as principais do cenário do futebol brasileiro. O Red Bull Bragantino vinha de um empate importante e grande, inclusive, contra o Fluminense na estreia do Brasileirão, no último sábado, dia 13 de abril. O Bragantino empatou aqui no Maracanã com o tricolor das Laranjeiras, pelo placar de 2-2. Então vinha até de um resultado positivo, um empate fora de casa, contra uma boa equipe que hoje é a equipe do Fluminense, comandada pelo Diniz, que será até o próximo adversário do Vasco da Gama. E o Vasco também vinha de um resultado muito bom. O Vasco vinha de uma vitória sobre a equipe do Grêmio pelo placar de 2-1, jogando bola em São Januário, e uma bola que fez com que o Vascaíno ontem, antes mesmo da partida começar, viesse a ter a expectativa de que poderia conquistar pontos em Bragança Paulista. E ficou nítido, poderia. O Vasco ontem jogou com o Bragantino de uma forma que poderia ter saído de São Paulo com pelo menos um pontinho na bagagem. Para quem acompanhou os 90 minutos de jogo, sabe, ontem o resultado equilibrado, o resultado justo era o empate. Um ponto para cada, Vasco saindo com um ponto e a sensação de dever cumprido, o Red Bull Bragantino saindo com apenas um pontinho, com a sensação de que dentro de sua própria casa viu o visitante ser superior à equipe paulista. O jogo terminou com o Vasco tendo 60% da posse, enquanto o Red Bull Bragantino 40%, e o Vasco chegando 13 vezes ao gol do Red Bull Bragantino, enquanto o Red Bull Bragantino chegando 17 vezes ao gol do Vasco. Porém, de fato, o Vasco levou muito mais perigo. Os 2 gols do Red Bull Bragantino foram feitos através de erros individuais. O primeiro gol, um erro crasso, nítido e, com todo respeito, tem crédito, porém vergonhoso do senhor Léo Jardim, um goleiro de seleção brasileira e de Vasco, como a gente falou no nosso pós-jogo de ontem, não pode levar um gol que levou ontem, não pode levar, espalmada para dentro da área. Eu fui goleiro durante toda a minha infância e adolescência, e uma das coisas que a gente mais ouvia era: não espalma a bola para dentro da área, goleiro não espalma a bola para frente, goleiro espalma a bola para os lados. E o Léo Jardim, como se diz aquele ditado, né, uma utilização verbal com não sei quantos anos de curso, espalma a bola para dentro da área, uma bola assim, fácil inclusive, completamente defensável, uma bola para encaixar.
ele além de espalmar, espalma para dentro da área. E o Vasco toma o gol logo aos 7 minutos de jogo. Ali toda a estratégia montada pelo Vasco, com toda certeza, antes do início da partida, foi por água abaixo. Mas o Vasco conseguiu ainda ter força, né, para ressurgir no jogo. Principalmente com as mexidas no intervalo, a entrada de Ryan, de Maicon e de Zé Gabriel mudaram. O Zé Gabriel, a gente falou no pós-jogo de ontem, é um jogador que não dá mais para vestir a camisa do Vasco. Ainda bem, e eu levanto as mãos para o céu e digo, ainda bem, que muito provavelmente hoje o Hugo Moura deve ser anunciado como novo reforço do Vasco, e tomara que já esteja regularizado para no sábado entrar em campo contra o Fluminense. Porque não dá mais para o Zé Gabriel vestir a camisa do nosso Cruz Maltino. Assim, não dá mais mesmo. Mesmo. E aí, mesmo diante do Zé Gabriel ser um jogador limitado tecnicamente, por ser um atleta de uma posição que ontem não tinha dentro do elenco do Vasco da Gama, que é a posição de primeiro volante, o Vasco também subiu de um crescimento por ter uma contenção defensiva com a chegada, né, do camisa 23 do Vasco da Gama. As mudanças fizeram com que o Vasco entrasse ainda mais no jogo, terminou o primeiro tempo sendo superior e entrou no segundo tempo sendo melhor ainda. Então o Vasco da Gama, a partir desse momento, chegou ao gol do empate aos 18 minutos da segunda etapa, com um belo gol aproveitado, uma bela jogada, inclusive criada, uma trama que iniciou lá atrás com o passe do Ryan ao David e um cruzamento do David Alverret no empate aos 18 minutos da segunda etapa. E num erro bobo, né? Ali aos 33 minutos, uma bola do Vitinho na lateral de campo, sem muita coisa para fazer, ele corta para o meio, chuta, a bola bate no Maicon e acaba dentro da rede do goleiro Léo Jardim. Certo é, contudo, o Vasco foi muito superior e Ramon Dias automaticamente sabe disso. Mais do que nunca, o técnico do Vasco da Gama sabe que ontem o Vasco da Gama merecia sair com muito mais do que apenas a derrota de Bragança Paulista. Dê aí, é claro, uma olhada nas palavras do técnico argentino. No, creo que fue un partido, tuvo dos momentos. En el primer tiempo, por ahí ellos fueron un poquito más intensos, sin crear tantas situaciones, pero fueron más intensos que nosotros. En el segundo tiempo creo que reacomodamos un poco las piezas y se vio otro Vasco. Y si notás en el primer gol fue un gol medio desafortunado, no con mucha creación, sino que un gol medio raro, medio difícil. Pero después Vasco reaccionó, tuvimos una actitud increíble, lo fuimos a buscar, lo presionamos, lo atacamos bien, le creamos situaciones. Incluso llegamos al gol con, me parece que una muy buena jugada, muy buena creación. Yo creo que estamos analizando bien que Vasco va creciendo, está creciendo en su forma, en su estilo. Nosotros estamos contentos porque hemos competido realmente muy bien. Creo que en el segundo tiempo, a lo último, nos faltó un poco de tenencia, un poco de juego para manter esse ataque que tenían ellos. Então, como vocês viram aí, né, torcedor vascaíno, de fato, o próprio Ramon compreende e sabe muito bem que o Vasco ontem merecia ter saído com essa vitória de Bragança Paulista. Uma pena porque o Vasco jogou bola, uma pena porque o Vasco da Gama competiu e foi, volto a repetir, superior ao Bragantino dentro de sua própria casa. Se continuar nesse ritmo, se continuar com essa intensidade do jogo, se continuar com essa vontade de vencer, esse brilho nos olhos, o Vasco da Gama poderá ter uma temporada muito mais tranquila em 2024. Se permanecer com esse desempenho, volto a repetir, o Vasco não vai figurar entre os últimos colocados, muito pelo contrário, o Vasco da Gama poderá ter até um destaque nesse campeonato brasileiro. Porém, é de fato chato. E quem ficou também muito chateado com o que rolou ontem em Bragança Paulista foi o pirata Pablo Verret. Se temos que destacar o melhor jogador dessa partida de ontem, com toda certeza foi o atacante argentino. Além do gol que fez, inclusive um belo gol em uma trama, né, criada, que a gente já trouxe aqui a vocês, durante 90 minutos, Pablo Verret participa muito do jogo. Foram 4 finalizações para fora, foi uma finalização no gol, foi um drible, inclusive, certo, um chute na trave, foram 24 ações com a bola durante todos os 90 minutos. Além disso, ganhou 3 duelos aéreos, ganhou 4 duelos no chão, um atleta que sofreu 4 faltas e cometeu apenas uma. Além disso, também conseguiu cortar uma bola em uma ação defensiva. Então, participou muito. Teve uma nota aí no SofaScore de 7.0, uma das maiores notas do jogo de ontem entre Vasco da Gama e Red Bull Bragantino. Então, um bom jogador. Um atleta que ontem parece que, enfim, apareceu para a temporada de 2024. O Verret sumido, criticado, né,
no jogo contra a equipe do Grêmio neste último domingo, ontem foi bem, se destacou e também falou sobre o seu sentimento ao, infelizmente, não ter conseguido arrancar nem um pontinho do Bragantino na noite de ontem. A torcida também lo sabe. Hoje não fuimos merecedores de uma derrota. Fizemos um grande jogo, dois errores. Primeiro um gol de um lateral, não pode acontecer, tem que melhorar isso. Depois uma jogada desafortunada que rebota em um jogador nosso e se mete no segundo palo. Generamos situações, eu tive uma na trave. Pero bueno, hay que seguir trabajando, esto es largo, se está viendo un equipo, un time competitivo y eso es lo que queremos mostrar. Hoy nos vamos con las manos vacías, pero acredito que é injusto e que o time mereceu muito mais. Próximo jogo, já um clássico contra o Fluminense, o que é que você projeta em termos de dificuldade e a possibilidade da volta do Payet? Acho que todos os jogos são importantes, sabemos la importancia que tiene jugar contra Fluminense, es un clásico, pero a gente tiene que tomar todo el rival de la misma forma y de esa manera va a ser competitivo y va a lograr los objetivos que se propuso al inicio del campeonato. Obrigado. Então, né, torcedor vascaíno, como vocês viram as palavras do Pirata, o Vasco da Gama merecia muito mais. E agora é focar no Fluminense. Porém, além da questão técnica, o que ontem revoltou ainda mais o torcedor vascaíno, pelo fato de não ter vencido o jogo contra o Bragantino ou empatado a partida, foi a questão arbitragem. Porque ontem, novamente, o Vasco da Gama sai de Bragança Paulista com o sentimento de prejudicados pela arbitragem. O Vasco ontem, no finalzinho do jogo, teve uma penalidade máxima não marcada a seu favor. O lance que aconteceu aos 48 minutos da segunda etapa, onde Cleiton, atacante cruzmaltino, que inclusive entrou no segundo tempo, dá um chute e, ao dar o chute, ele sofre impacto em uma entrada dada pelo zagueiro do Red Bull Bragantino. O lance não foi nem sequer chamado para uma análise do VAR. O árbitro de campo ignorou o lance vendo em tempo real e, no caso, a árbitra que estava dentro da cabine do VAR também não chamou o árbitro a ir até o monitor e ver o que de fato aconteceu no lance. Vasco foi prejudicado. O Vasco ontem teve uma penalidade máxima não marcada a seu favor, assim como aconteceu também neste último domingo contra o Grêmio. Então, em 2 jogos, já são 2 pênaltis não marcados. A pergunta que fica é, por que sempre contra o Vasco? E essa pergunta que nós fazemos, essa pergunta que indigna tantos torcedores vascaínos, também foi feita por Ramon Dias. Ramon subiu muito o tom e acabou até perdendo um pouco da linha. Mas dê aí uma olhada e depois a gente volta aqui para explicar o que aconteceu. No, hay muchas acciones que tenés razón, el equipo por ahí retrasó, no fui muy intenso. Dejamos en la acción del gol, del segundo gol de ellos, retrocedimos y no presionamos mucho y prácticamente tuvo mucha facilidad para rematar. Si hubiera sido un poquito más de presión, creo que se podía haber evitado. Pero bueno, son todas cosas que tenemos que corregir, que tenemos que ir haciendo. Y como dije, con respecto a los árbitros es difícil. Es difícil porque está el VAR que toma decisiones que han pasado en esta fecha pasada. Han pasado muchísimos errores de la gente del VAR que ha cometido muchos errores. Isso hay que mejorar. Então, como vocês viram aí, né, Ramon de fato muito revoltado com tudo que rolou em Bragança Paulista na noite de ontem, mas uma fala dele acaba saindo um pouco do tom, né? Quando ele diz que parece complicado que o VAR tenha que decidir seja uma mulher. Automaticamente a fala do Ramon é uma fala, assim, acaba sendo uma fala completamente desrespeitosa ao público feminino. Isso é um fato, que sendo mulher ou sendo homem, todo mundo está passível a erro. E acima de tudo ele está tirando um pouquinho da autoridade e até mesmo da legitimidade da mulher, né? Ele diz como se a mulher, pelo menos é o que parece a frase falada por Ramon na noite de ontem, que a mulher não tem capacidade para ser ali uma responsável pelo aparato do VAR. O que automaticamente nós aqui do canal Gigante Vasco não concordamos. Porém, Ramon fez questão de explicar. E de acordo com as palavras do mesmo, né? Ele, além de pedir desculpas, ele diz que foi um grande mal entendido. Então, já que a gente daqui desse lado achou que o Ramon errou ao trazer palavras como essa, a gente também traz o posicionamento
de Ramon Dias após o jogo, pedindo desculpa sobre o que ele falou da arbitragem na noite. Pode falar. Calma, pode chorar. Sí, primero si se interpretó algo mal de mi declaración, quiero pedir disculpas, pero me pareció que lo que quise decir yo es que una sola persona no puede decidir, tener una decisión tan importante como es en el fútbol y que es la participación del VAR en las decisiones tan importantes que hay en juego en todo. Si se interpretó mal, pido disculpas, pero no es mi intención. Un saludo a toda la gente de Vasco y que vamos a seguir luchando. Um abraço grande. Então, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né, o pedido de desculpas do técnico argentino. Mas agora, volto a repetir, o foco é total, completamente no Fluminense. O Vasco desembarca hoje ao Rio de Janeiro. Hoje é folga para o elenco, terá apenas amanhã, sexta-feira, para se preparar para esse grande clássico que estará acontecendo no Maracanã. Hoje, uma quinta-feira que promete, uma quinta-feira muito provavelmente será de anúncio do volante Hugo Moura. Uma quinta-feira também, né, de novidade com relação a possíveis reforços que possam chegar ao Vasco. Tem informação também sobre a Portugabet, que não falta novidade para você, torcedor vascaíno, que está aí do outro lado. Então, é claro, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, se inscreva, ajude o nosso crescimento. Nós contamos muito com a sua ajuda, muito aí com a sua moral nos nossos vídeos, que é o nosso trabalho. E sem a sua ajuda a gente não vai de fato a lugar algum. Então, se inscreva, deixe seu like, compartilhe. E como sempre falamos, saudações vascaína.